Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula de produção de texto e hoje nós vamos observar um texto escrito por Heloísa Prieto. Então, abram aí a apostila de vocês. Vamos ler agora com atenção esse texto escrito por Heloísa Prieto e depois da nossa leitura, eu quero que vocês, com uma caneta marca-texto ou com um lápis de cor, pintem os trechos aí que vocês vão percebendo que a autora quis expressar uma emoção de medo, uma sensação de mistério, de suspense, tá bom? Então, nós vamos ler juntos agora. Prestem atenção na forma da leitura que eu vou realizar, prestem atenção no som que eu vou usar para expressar algumas pontuações, tá bom? E aí a gente vai fazer essa observação no final da leitura e marcar esses trechos que nós vamos percebendo, tá bom? Os trovões faziam estremecer as mãos de Joana. O que fazer diante de uma tempestade? Recolher-se na cama? Esconder-se debaixo dela? As luzes se apagaram. A chuva batia cada vez mais forte contra a vidraça de sua janela. A garota olhou para o visor do seu celular. Meia-noite em ponto. Quando seus pais voltariam da festa? Nada pior do que estar sozinha, numa noite escura, cheia de trovoadas. O prédio em que ela morava era totalmente seguro. O apartamento muito confortável e seu quarto aconchegante. Nada disso impedia que temores a invadissem. Um raio iluminou o quarto e seu reflexo desfigurou o bichinho de pelúcia que Joana guardava desde bem pequenina. O brinquedo mais parecia um monstro. Agora, naquele momento. Os vidros da janela produziam ruídos e o vento uivava, eriçando os pelos da nuca da menina. Repentinamente, uma batida forte. Seria alguém na janela? No sétimo andar? Impossível, ela pensou. A menos que fosse uma criatura extraordinária. Um vampiro? Será que eles existem no final? Então, gente, esse aqui é o início da história, tá? O que a gente vai pensar agora? Nós vamos marcar essas palavras, esses trechos que vocês vão encontrando, onde a escritora quis expressar o mistério, o medo, né, o suspense, tá bom? Depois de realizar esse exercício de grifar essas palavras, nós vamos para a página 44. Vocês vão ver que vão ter algumas questões antes dessa que eu estou mostrando aqui no slide, para vocês completarem com um diálogo com o texto, tá? Que é o exercício que a gente sempre faz. Algumas perguntas relacionadas ao texto e vocês precisam voltar até ele e retirar algumas respostas, tá? No exercício 4, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês vão registrar todas as palavras que vocês marcaram no texto e que são palavras que trazem essa sensação de medo, de suspense, tá bom? Então, aí na apostila está dizendo que é para fazermos um exercício em grupo, tá? Mas esse exercício nós vamos fazer individualmente, cada um vai registrar aí uma lista de palavras que encontrou no texto. Se você se lembrar de mais algumas outras palavras que remetem a essa sensação de medo, de suspense, pode também acrescentar na sua lista, que aí nós vamos compartilhar com um grupo na próxima aula, tá bom? Então, esse espacinho aqui que eu estou mostrando para vocês na página 44 é para fazer essa anotação, de retirar essas palavras do texto e escrevê-las aí, tá bom? Gente, na página 45, vocês vão ter esse espaço para realizar a finalização dessa história, tá? Então, a gente leu o comecinho da história na página 43 e nas páginas 45 e 46, vocês vão ter um espaço para finalizar. Então, aí vocês vão deixar a imaginação de vocês bem livre, tá? Vão pensar num final bem bacana, o final que vocês acharem mais legal aí para a história, tá? Não se esqueçam, eu sempre falo isso para vocês, porque eu quero que vocês sempre seja algo reforçado, para vocês não se esquecerem.
Da pontuação, tá bom? Do uso das pontuações que a gente tem falado nas nossas aulas do Zoom, pontuação de interrogação, de exclamação, porque essas pontuações, elas mudam todo o sentido da história, né? Então, ela traz aquela emoção, traz aquele suspense, traz aquela pausa para a gente pensar um pouquinho no que está acontecendo, né? Ou no que vai acontecer na história. Então, pensem nessa questão da pontuação também, tá bom? Após vocês escreverem o final aí, façam, se vocês quiserem fazer um rascunho numa folhinha do caderno, seria melhor, tá? Para depois vocês passarem para a apostila, tá bom? Pensem aí num final bem bacana, bem interessante, para a gente compartilhar na próxima aula, tá? Na página 46 tem aquelas dicas, né, que a gente sempre dá nas nossas aulas de português. As dicas de escrita, como que vocês estão escrevendo? Será que vocês estão pensando em todas as questões que precisam ser escritas em um texto? Então, aqui tem algumas dicas, ó. Depois de vocês escreverem o final, vocês vão analisar isso. O final que vocês escreveram narrou os fatos observando a sequência dos acontecimentos? Utilizou sinais de pontuação adequados para marcar as diferentes emoções da história? Escreveu um desfecho para a história? Organizou o texto em parágrafos? Então, assim, logo após vocês finalizarem a escrita, vocês vão analisar o que vocês escreveram. Então, será que o que vocês escreveram tem uma sequência, as coisas elas se complementam, porque a gente tem que seguir o que a escritora iniciou aí da história. Então, tudo bem a gente deixar nossa imaginação livre, mas a gente precisa seguir essa sequência, tá? O início, o meio, o fim, tá bom? As pontuações, elas precisam ser bem marcadas, porque a gente está falando de um texto narrativo, de suspense, de mistério. Então, a pessoa que vai ler esse final que vocês vão criar, que vocês vão escrever, elas precisam sentir isso, precisam perceber esse mistério, esse suspense aí na leitura, tá? E a pontuação que vai trazer isso, tá bom? Escrever um desfecho para a história. Então, a história de vocês teve um final bacana, e o final ele teve aí a resolução do problema, né? O que aconteceu aí? O que vocês criaram no meio da história? E no final da história teve essa resolução, teve um desfecho, né? Esse desfecho que significa se a história conseguiu se finalizar, se concluir, né? Se vocês conseguiram desvendar aí esse mistério que vocês criaram no meio da história, tá? Organizou o texto em parágrafos, isso a gente sempre fala em todas as aulas, a questão do parágrafo, letra maiúscula no início das frases, parágrafo, letra maiúscula para nome de pessoas, nome de cidades, então não se esqueçam disso, tá bom? E depois dessa análise, bom descanso para vocês. Não se esqueçam de fazer a lição de casa hoje e amanhã a gente continua se falando e compartilha as respostas bacanas que vocês anotaram na apostila de vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau.